Graça e paz, amados. Eu queria compartilhar um texto aqui com a igreja, com os irmãos, Efésios 4. Vou ler até o 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão o qual também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é um texto muito conhecido, amados. E o apóstolo aqui faz uma profecia dizendo que até que todos cheguemos à unidade. Isso quer dizer que nós vamos chegar. Isto aqui é uma unidade. A nossa realidade ainda como igreja, como o Senhor entende, né, e como nós devemos entender também, ainda não é aquilo que está no coração do Pai. Mas uma coisa eu quero dizer, amados, que o Senhor te trouxe aqui para que você seja bênção, não só receba bênção, tá? Aproveite o tempo, esteja fazendo aquilo que a palavra diz, andando de modo digno da vocação para a qual foste chamados. E para isso precisamos aqui do versículo 2, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E a palavra nos confirma que chegaremos a essa unidade. Isso está no meu coração, está no coração dos pais também, está no coração de toda a igreja. E você foi chamado para isso. Amém? Então aproveita esse tempo aqui, desfruta desse tempo com os amados, tá? Compartilha a tua vida. Você foi chamado para isso. Nós fomos chamados para isso. É isso que eu queria compartilhar com a igreja. Essa manhã nós falamos um pouquinho, meditamos juntos um pouquinho em princípios de Deus, que a palavra do Senhor nos dá para a família, e vamos continuar. Vocês acham importante a gente meditar em princípios? Fala de fundamentos. Não dá para construir sem fundamento. O fundamento é a primeira parte, é o alicerce. Geralmente a gente pensa muito no acabamento. Mas acabamento sem fundamento não tem como.
nós vamos observar mais um princípio. Como Deus organizou a família. Vira para o seu cônjuge e pergunta: nossa família está organizadinha? Hein? Vira de novo e diz: nosso Deus é um Deus de ordem, hein? Gênesis capítulo 2. Verso 15 ao 17 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pulando para 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Encontramos o texto que diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Efésios 6, a partir do verso 1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse texto não estava aqui, mas ainda vamos meditar em Gênesis 3, voltando um pouquinho, Gênesis 3, o verso 16. Que diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Na Nova Tradução diz: para a mulher Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. Algumas coisas que nós temos que observar aqui nessas passagens. A primeira é que antes da queda, o Senhor não viu a necessidade de dar ordens de governo para o lar. Você não vê o Senhor dizendo algumas coisas que nós lemos aqui, que Ele falou. Por que não houve necessidade de Deus dar essas ordens de governo? Porque tanto o homem quanto a mulher eram governados por Deus. Estava tudo certinho. Ambos se submetiam ao Senhor. Viviam em harmonia, em segurança, debaixo do governo de Deus. Antes da queda. Agora, por causa da queda foi necessário o Senhor ajustar algumas coisinhas, para não dizer tudo, na vida do homem e da mulher. Através dessas passagens que nós lemos, vemos que Deus estabeleceu o que nós chamamos de cadeia de autoridade, ou de governo. Por que cadeia de autoridade, de governo? Para o bom funcionamento da família. É muito gostoso nós trabalharmos com os discípulos, porque
discípulo leva Deus a sério. Estamos falando para pessoas que entregaram verdadeiramente suas vidas ao Senhor e que desejam profundamente, assim como a Cris e o Alonso estavam falando aqui, desejam a vontade de Deus e o governo de Deus. Não dá vontade da gente sair de princípios e ficar só em princípios, porque você trabalha com princípios com os discípulos e por causa do reino de Deus ele sabe fazer o resto. Talvez a gente ainda compartilhe um pouquinho um outro assunto, não paralelo, mas mais voltado à obra, né? Porque apesar de sermos casais, não estamos aqui somente por causa disso, né? Porque somos casais e casais a serviço do reino de Deus. Então é muito importante nós compreendermos isso e sabermos que só é possível trabalhar com pessoas que Deus está trabalhando. Se Deus não está trabalhando com uma pessoa, ninguém pode trabalhar. É impossível discipular uma pessoa que o Espírito Santo não está ensinando. Se o Espírito não consegue ensinar a pessoa, quem vai ensinar? Porque discipulado nada mais é do que reforçar, entre aspas, né, o ensino de Deus. O próprio Jesus disse que todo aquele que tem ouvido do Pai e aprendido do Pai, esse vem a Ele. E aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Só pode ir a Jesus aquele que é concedido pelo Pai. Esse assunto talvez a gente converse um pouquinho. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós vamos entrar aqui numa coisa que talvez seja um pouco indigesta para algumas pessoas. Mas indigesta para quem é velha criação, viu, irmãos? Para nós que amamos o reino, é doçura. Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Cadê o sorriso de vocês? O testemunho do Senhor é reto e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel. Quem aqui já comeu mel? Ou tomou mel? É doce ou não é? Mas a palavra de Deus é mais doce ainda. E o destilar dos favos. Amém? Então agora podemos bater, vamos lá. Então Deus estabeleceu a cadeia de autoridade ou de governo para o bom funcionamento da família. Sem observar essa cadeia, aquilo que Deus estabeleceu, a vontade do Senhor, a família não pode nem ser considerada família segundo a vontade de Deus, né? Segundo o que nós lemos aqui, nessa cadeia, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, cabeça da mulher. E a gente ainda pode acrescentar aí que abaixo vem os filhos. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça de todo homem. Uma vez nós tivemos um problema muito sério na cerimônia de um casamento. Por conta de convidados que tinham lá. Incrédulos, é lógico. Porque quando nós falamos que um homem que não tem Cristo é um homem sem cabeça, teve gente que ficou bravo. Acho que não me bateu porque eu sou um pouco grande, mas não sabe que eu sou grande e mole. Cadê os homens, hein? Você tem cabeça? Não é essa que está aí em cima do pescoço. Uma maior, né? Superior. Esposa pergunta para o marido: cadê sua cabeça? Está no céu ou está aqui? Ai, Senhor. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem cabeça da mulher. E ambos exercem autoridade sobre os filhos. Agora, como é que funciona essa cadeia de autoridade? De forma prática,
na prática. Como isso funciona? Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, diz o seguinte: as mulheres, quem é mulher, diga amém, sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele, este mesmo, o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Cadê o amém? Glória a Deus, aleluia. Os maridos que estão sem problema nenhum nessa área, levante as mãos e deem glória a Deus, aleluia, pelas esposas que o Senhor nos deu. Glória a Deus, as santas, só tem santa aqui. E é verdade, glória a Deus. Quem é que estabeleceu essa cadeia de autoridade? É Deus, irmãos. A gente brinca um pouquinho, mas eu não quero nem brincar muito, porque esse assunto é muito sério. A gente sabe bem quando a gente entra debaixo do mesmo teto e começa a viver a nossa vida comum, de família, de lar. Como se não bastassem os desafios que todos nós temos, ou pelo menos a maioria, existem pessoas aqui que ainda têm responsabilidades com 10, 5, 20, 50, 100, 500 ou mais discípulos ainda. Quem não tem, terá, em nome de Jesus, está profetizado isso. Então você tem uma responsabilidade muito séria. E tudo isso não vem como um peso negativo e destruidor. É uma honra trabalhar com o Senhor e é algo que renova, nos realiza, é a realização da nossa vida. Não vamos levar nada desse mundo, coisas importantes que nós temos e que nós prezamos muito e achamos, grande coisa, vai ficar tudo aí. Vidas irão conosco. Então nós sabemos bem quais são os valores, as coisas mais importantes que nós temos neste mundo, Nossa casa, família, nossos filhos, esposa e os discípulos e a igreja são coisas importantíssimas, Pessoas. Estava comentando com a Selma aqui, vocês são todos lindos, gente preciosa. E coisa linda é cada um de vocês, cada casal, cada homem, cada mulher, porque nós vemos Jesus na vida de cada um dos irmãos. Cada um que compartilha, que dá um testemunho, que ora, que ministra, ou que pelo menos abraça, que está junto aqui. Existe um cheiro muito bom, um cheiro muito agradável, um perfume na vida de cada um dos meus irmãos, e é a presença do Senhor Jesus. Então não tem nada destrutivo aqui, destruidor, que vá prejudicar a vida de alguém, se estivermos submissos ao Senhor, aquilo que Deus estabeleceu, a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, foi Ele, como nós falamos pela manhã, que criou homem e mulher, e que uniu homem e mulher, que idealizou, que planejou, que projetou a família. Ele sabe como ela deve funcionar. Ele sabe muito bem. E Ele que decidiu, aqui o primeiro ponto, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Estava comentando com a Selma que é interessante como Paulo frisa isso aqui. Paulo não, é um serviço apostólico enviado pelo Senhor, lançando fundamentos, corrigindo fundamentos, e aqui ele diz que as mulheres devem ser submissas a seu próprio marido. Por que ele fala ao próprio marido? Estava lembrando que geralmente é entre aspas, normal do ser humano se esquivar da autoridade direta que está sobre ele. Quem aqui já não viu um discípulo dar um lobby no seu discipulador e correr para uma outra pessoa? Quem aqui já não viu um filho que prefere dizer que obedece a um tio, ao vovô e à vovó, do que ao papai e à mamãe? Tudo conversa. Na realidade, não quer se submeter a ninguém. E Paulo diz, submissas ao seu próprio marido.
Eu tenho tentado tomar muito cuidado. A gente erra, mas eu tenho tentado tomar muito cuidado nessa questão, porque existem autoridades diretas que Deus tem colocado sobre a vida das pessoas, que não podem ser negligenciadas. Esposas, não venham com conversa não. Tem uma autoridade direta sobre você, que Deus colocou, que é o seu marido. Filho, são seus pais. Cadê o aleluia, glória a Deus? Parece desnecessária essa colocação. Submissas ao seu próprio marido. É óbvio, para alguns, para outras não. Outros acham que podem, dar seu jeito. É importante vamos mais um pouco. E é justamente aí que reside perigo. Você já parou para pensar que nós fazemos discípulos e que temos uma ligação e uma proximidade muito grande com as pessoas? Andamos na casa de pessoas, estamos juntos, muito próximos uns dos outros. Eu não quero que nenhuma das minhas filhas, e Deus nos deu muitas filhas, me substitua no respeito pelo seu marido, ou substitua o seu marido por mim. Essa que é a verdade. Porque começa um respeito puro, e é um respeito puro, mas essa, entre aspas, pureza, jamais pode quebrar princípios. Existem princípios, e Deus está dizendo que o princípio é que ela seja submissa ao seu próprio marido. Nós vamos amar as filhas e cuidar delas. Minha esposa está junto comigo e trabalha. Quando tivermos que fazer alguma coisa, faremos, sem problema nenhum. Mas é importante nós já falarmos isso logo, de cara, de público, para que vocês também cuidem, porque vocês também são líderes, vocês têm casais debaixo da autoridade de vocês. Cuidado. Cuidado. O princípio de Deus é que a esposa seja submissa ao seu próprio marido. Amém ou não? Está claro isso? Verso 24, é importante nós frisarmos novamente, enfatizarmos, ou melhor, porque ele fala que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Será que tira alguma coisa daqui? O que será que a gente pode tirar daqui? Submissa, deixa eu ver. Então, ser submissa em A, em B não. Em C sim, em D não. O texto diz submissas em? Não estou ouvindo. Tudo. É tudo. Quer dizer isso para o seu marido com um sorriso nos seus lábios, dizer eu quero ser submissa em tudo a você? A lei do Senhor continua sendo mais doce que o mel. E aí, olha lá, isso é discípulo. Bem, aleluia, glória a Deus, disse a Luzinha. Maridos. Aleluia. Selma, pega uma aguinha para mim, para você não escutar essas coisas. Estou brincando. Se alguém puder pegar uma aguinha fora de gelo para mim, eu agradeço. Fica, meu bem. Alguém pega. Céu. Deu calor.
Fica na tua, rapaz. Vamos pular isso aqui. Então, não dá para pular. Não dá. Não dá. Ele fala: maridos, amai vossa mulher. Que coisa linda, né? A palavra é tão cuidadosa e específica. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meu Deus! Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Os maridos que têm um corpo, digam amém. Ninguém foi promovido aqui ainda, né? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ou em particular, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Multiplicou os versos aqui para nós, né? Mas o resumo é amar. Amar. E nada menos do que amar como Cristo amou a igreja. Quando eu penso no amor de Cristo pela igreja e por nós, meu olho já começa a se encher de lágrimas. Porque é um grande amor. É o grande amor. O amor de Jesus é uma coisa magnífica, que pode ser resumido pelo fato dele ter se entregado, como Paulo fala aqui no verso 25, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja. Jesus deu a vida. Nós estamos muito acostumados com esse termo, dar a vida, com essas palavras, né? Com essa frase, com essa colocação, dar a vida. Mas você sabe o que significa dar a vida? A vida é o que nós mais, admiramos a nossa vida, protegemos e cuidamos. E ele está dizendo que nós temos que entregar esse que é o maior valor que nós temos, a coisa mais importante para nós. Não existe amor sem entrega. Amor que não se entrega. O amor que não leva, a dar a vida, a entregar a vida, entregar o que é mais precioso, mais valioso, não é amor. Vira aí, barbado, para a esposa agora e diz: quero amar você e dar a minha vida por você. Quem costuma dar uma flor para a esposa? Flor. Quem já deu uma flor? Continua. Mas o que é mais desafiador? Dar a flor ou a vida? Porque às vezes vai só a flor. Mas ele está falando para dar a vida. Uma vez eu fiquei pensando, o que será que ele quis dizer? Aí fiquei imaginando, Deus nos guarde disso, mas uma situação em que você e a esposa, e alguém diga, um dos dois vai partir dessa vida. Vai escolher aí, quem vai e quem fica. O marido diria, eu vou. Ela fica.
É esse o nosso amor? Dizem que os cristãos, quando eram lançados na arena para serem devorados pelos leões, alguns deles se jogavam e se ofereciam para os leões, para poupar a vida dos seus irmãos. Diz que essa atitude em Roma impactava a plateia. E eles se convertiam por essa simples, entre aspas, atitude. E diziam: vejam como eles se amam. Dar a vida. Dar a vida, se entregar pela esposa. É engraçado aqui que ele fala, na verdade, de um retorno. Porque essa entrega e esse investimento traz um retorno. Você gosta de retorno? Quantos homens aqui gostam de retorno? De aplicar e receber com juros e correção. Gosta ou não gosta? Pois bem, aqui tem um princípio. Amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí você começa a achar, quem manja aqui de português é preposição? Eu não lembro bem esse termo. Para é o quê? Cadê a resinha? É, alguma coisa assim, né? Que fala de uma finalidade. Ele diz: para. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado. Por meio do quê? Da lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí de repente algum marido diz assim: mas minha esposa está cada vez mais feia, cada vez mais chata, cada vez mais rabugenta, né? Cada vez mais terrível, cada vez mais cri-cri. Bem que a palavra de Deus fala sobre a goteira, ela é uma goteira. Culpa sua. Culpa nossa, perdão. Perdão. A culpa é nossa. Você quer receber o lucro com esse investimento? Não é culpa sua. Ou nossa. É. Mas é ou não é? A gente tem que ler a palavra ali e com simplicidade, né? Tem um para, por meio, tem recursos, vai se chegar a algo. Cristo chegou, Cristo conseguiu, e Ele está, né, associando e falando que vai acontecer o mesmo com o marido e com a esposa. Tem um texto, uma vez eu fiquei chateado com o John, não grava isso não, para ele não me pegar depois. E ele disse assim, uma vez que eu fui reclamar, se eu não me engano, eu fui reclamar de alguma coisa, eu não lembro. Eu não lembro se eu ouvi isso também, eu não lembro. Sei que quando eu lembro disso, eu lembro dele. Talvez ele tenha falado isso. Que a esposa é a glória do marido. Na verdade, a esposa expõe o seu marido. A condição da esposa denuncia o barbado. E tem marido que reclama, né? Quem aqui tem discípulo que já veio choramingando? A minha esposa, puxa vida, não compreende, ela faz isso, aquilo, outro. Ela é assim, assado. Culpa sua. Ou nossa.
Se investirmos, teremos o retorno. Santidade, purificação, remoção das manchas, das rugas, máculas, dos defeitos. Só que o recurso é a lavagem da água pela palavra. Nós estávamos conversando nessa tarde, eu e Selma, que não é a palavra manipulada por uma pessoa orgulhosa. Uma das coisas que arrepia a gente é você ver pessoas usando a palavra. Infelizmente a gente ainda acha gente assim no meio dos discípulos. Gente orgulhosa que manipula a palavra. Um marido orgulhoso, vamos falar sobre orgulho ainda nesses dias, ele usa a palavra para destruir a sua esposa. Ele tem a palavra. Existem homens aqui entre nós que sabem de Gênesis e Apocalipse, mas às vezes isso é um problema, porque isso ensoberbece. Esse conhecimento ensoberbece, é um conhecimento frio. E aí ele usa isso para menosprezar, para rebaixar, para, num sentido assim, né, desse contexto que nós estamos falando, violentar, violência. Não é à toa que a palavra diz que você deve ser submissa, né? Esse tipo de imposição, de colocação farisaica, religiosa, destrói. Você conhece a palavra? Memorizou? Já leu a Bíblia inteira, não sei quantas vezes? Que bom. Põe tudo isso nas mãos do Espírito Santo. E Ele vai fazer o que você não vai conseguir na sua própria força, e eu também não. Porque o retorno é certo. Se não tem retorno, tem alguma coisa errada. Cadê o sorriso dos maridos? Okay. Esposa, diga para o seu marido: eu te amo mesmo assim. Ajuda aí, esposa, ajuda, que senão... Ele diz que assim devem os maridos amar sua mulher como ao próprio corpo. Nós amamos nosso corpo, amamos. Aqui ele vai dizendo que ninguém odeia a sua carne, aborrece a sua carne. Pelo contrário, todos nós alimentamos e cuidamos dela. Alguns fizeram um exercíciozinho hoje, tomaram um bom banho e foram para a janta. Foram ou não foram? Passaram um perfuminho, não é? Pentearam o cabelo, você olha no espelho, é um cuidado, né? Cuida da carne. Mas ele está falando aqui que temos que amar a esposa como amamos e cuidamos e alimentamos e tratamos o nosso próprio corpo. A ordem do Senhor para os maridos, porque Cristo também faz o mesmo com a igreja. Verso 31, ele ainda diz: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Qual a razão? Eu costumo dizer que o matrimônio, o casamento, é a continuidade ou a continuação do processo de amadurecimento do ser humano. Tem muita gente que acha que é a aposentadoria. Às vezes eu vejo os jovens, né, doido para casar, e não casar, porque tipo assim, parece que na cabeça deles, depois que eles casarem, aí, agora estou casado. Que bom que todos vocês sabem o que eu estou querendo dizer aqui. Só começa o ralo, o ralo começa aí. Aí é que começa o trabalho, começa o ralo. Do marido assumindo a sua função, as suas funções, e a esposa assumindo as suas funções, as funções dela. Essa é a razão. E a gente tão verde, falando por mim, tão ignorante, né? E tão egoístas, terríveis, né? O ser humano é uma tristeza muitas vezes.
E a gente vai casar e projeta. Agora eu vou, né? Tenho uma esposa, vai fazer umas coisas para mim, que vai né? Senta no trono. Você, antes do casamento, já visualiza o rei sentado, com coroa, aqueles pés sujos, de unhas sujas, que a pobrezinha vai vir com o alicate para, né? Agora tem quem lave, passe, cozinhe, né? Agora eu vou viver a minha vida. Eu não disse isso não, velho. Não, senão os cascudos é agora. Não, esse aí é um santo. Mas ela não é. Agora eu vou viver a minha vida. Não. Não vai não. Vai dar a vida. Não vamos esquecer o princípio. O princípio é dar a vida. Amém, irmãos? Mas isso tudo nós já sabemos, né? Isso aqui, como fala o John, é matéria dada. Isso que é bom, a gente só falar sobre princípios, né? Isso aqui, 33 ele diz: cada um em particular, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Cada um em particular. A gente tem visto que, olha, uma das causas, Deus nos mandou mesmo ter esse tempo, esse retiro. Estava uma delícia esse retiro apostólico, com muitos. O último teve 300 e poucas pessoas. Foi uma delícia, né? Estava uma coisa bem progressiva. Mas Deus falou: para um pouco, peneira um pouquinho e taca a chave de fenda nesse pessoal. Porque precisamos ajustar algumas coisas na nossa casa. A obra que realizamos não é mais importante que nós. Precisamos tomar muito cuidado. Nós falamos de cara aqui com muito amor. Nós amamos todos vocês. Mas na autoridade e misericórdia que o Senhor nos dá, de cooperar nesse ministério apostólico com alguns de vocês, nós vemos, você sabe, nós já conversamos sobre isso, que esse verso está sendo negligenciado. Existem casais que não têm vida particular, não ama de forma particular, cada um de per si, em particular, ame a sua esposa. Não. Tem gente que não tem vida particular, não tem intimidade, não tem privacidade, não tem, me ajuda aí numa outra palavra, exclusividade. Exclusividade, liberdade. Tem gente que não tem. Tem pessoas aí que estão assim, ó, né? Como dizia um colega meu, uma onda no mar, né? Aquela coisa que ele vai e vem, aquela agitação, aquela correria, e muitos ainda se gloriando de que estão fazendo a obra de Deus. Cuidado. Eu não sei que obra é essa. A obra de Deus é completa. Ele nos manda amar o mundo, os irmãos, os discípulos, mas manda amar o próximo. E não tem ninguém mais próximo de nós do que o nosso próprio cônjuge. Ninguém há mais próximo de nós do que o nosso próprio cônjuge. Ah, mas a gente mora junto. Não diga. Não diga que vocês moram juntos. Eu também moro junto com a Selma há 17 anos. Mas não é isso que o Senhor está nos falando. Exclusividade é muito mais que morar juntos, muito mais que dormir juntos. É muito mais. É muito mais.
Você sabe que a falta dessa vida, dessa exclusividade, ela gera estranhos. Existem casais que são estranhos. Nós percebemos que existem pessoas aqui entre nós que não têm afeto. Eles não tocam, não tem toque. É estranho, errado, há deficiência. Mas não tema, porque Jesus restaura tudo e faz novas todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele nos ama e quer corrigir tudo isso. E vai corrigir. Amém, irmãos? Jesus é maravilhoso. Cada um em particular ame a própria esposa como a si mesmo. E é impressionante que no mesmo verso ele fala: e a esposa respeite o marido. Talvez essa seja um dos maiores desafios. E também não é uma coisa colocada somente para a esposa que deve respeitar o marido também deve respeitar a sua esposa. Deve haver um respeito mútuo, uma honra mútua entre o casal. Honra e respeito. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, mas parece que para alguns casais, os anos de convivência, os anos de casamento, de matrimônio, parece que esses anos, dão o direito para o cônjuge não respeitar o seu cônjuge, para um não respeitar o outro. Mas por que você fala assim com a sua esposa? Não, mas a gente está casado há 30 anos. E daí? Está falando que é para respeitar. A esposa tem que respeitar o marido. Você sabe o que significa respeito? Cuidado. A forma de falar, as palavras que são dirigidas. O nível do diálogo. O relacionamento. Irmãos, eu fico um pouco, não é preocupado, mas desafiado. Por mim, em primeiro lugar. E também por vocês. Porque nós levamos uma mensagem muito forte sobre o propósito eterno de Deus e sobre o reino de Deus. Mas propósito de Deus e reino de Deus é o que há de mais alto nível de beleza, de honra, de respeito. Olha para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Respeito, amor, honra, harmonia entre eles. O filho que ama o pai que ama o filho magnífico, maravilhoso, o centro de todas as coisas. Jesus é o centro, que antes da sua partida diz: eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar, não é a hora. Mas fiquem tranquilos, porque o Consolador que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele dizendo: eu não vou além, eu paro aqui e o Espírito vai levá-los além. E o Espírito que, levando-nos além, trabalha somente para nos fazer lembrar das coisas que Jesus disse. Ele não veio para agora, numa autonomia, fazer a sua vontade. Ele aponta para o Filho, aponta para Jesus. Toca no nosso coração, na nossa memória, no nosso espírito, para nos lembrarmos das palavras de Jesus. O Espírito trabalha assim, nos guia a toda a verdade, e a verdade não são conceitos, a verdade é uma pessoa, Ele nos leva a Jesus. Aleluia, aleluia. Você quer viver esse nível de harmonia na sua casa, no seu lar? Quer ou não quer? Essa é a nossa mensagem. E que precisa de autoridade, precisa de força. As pessoas ficavam impressionadas com o ensino de Jesus, porque ele falava como quem tinha autoridade, não falava como os fariseus e os escribas. Porque Jesus não só praticava, mas era tudo aquilo que ele dizia.
declaro em nome de Jesus que o Senhor está levantando casais, homens e mulheres, cheios de autoridade, para ministrar a outros casais, para ministrar aos discípulos, para proclamar o reino, para viver o reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele fecha dizendo que os pais não devem provocar. Perdão, Efésios 6, né? Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Devem honrar pai e mãe. Pulando para o 4, né? Porque a gente vai falar sobre os filhos depois. Fala sobre os pais não provocarem os filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É uma ordem. O mundo é interessante, né? Me perdoe o termo, né? Mas, assim, gerar filhos não é difícil, né, irmãos? Mas aqui ele está falando sobre criar filhos. Criar. E essa criação deve se desenvolver, deve ser feita na disciplina e na admoestação do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, no padrão de Deus, com base na palavra do Senhor. Eu não sei você, mas a minha casa, para mim, é uma das coisas mais desafiadoras que eu tenho. Quem concorda comigo? Outras coisas aí que a gente vai, né? Mas a casa, meu irmão... Colossenses 3,18, ele diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Será que as esposas podem promover amargura no coração de seus maridos? Quantos maridos aqui já foram amargurados? Ou já se sentiram amargurados com suas esposas? Os santinhos não ficaram, não? Ah, não aborrecem. Não vem me reclamar de nada depois, hein? Estou brincando. Com certeza, tem uma hora que o sangue, como diziam os colegas, o sangue ferve, né? É ou não é? O sangue ferve. Outros fazem igual o Nelson, coça a barba. Aliás, está coçando a barba. Coça a cabeça, conta até 10, né? Sai para respirar. Quando eu era recém-casado, eu ia tocar violão. Tava tudo bem, tava lá eu e a Selma, aquela beleza e tal. Daqui um pouco ela, sem querer, querendo, fazia alguma coisa. Aí o sangue fervia. Aí o refujão do negão, vou pegar o violão lá e ficar. A música era tem misericórdia. Tocar violão. Quem toca violão, cuidado, hein? O negócio de tocar violão é fogo. Não a trateis com amargura. Ele repete, na verdade, né? Mas para nós fecharmos aqui as considerações. Deus organizou a família dessa forma. Deus é um Deus de ordem. O oposto disso é caos e anarquia. A anarquia é bem mostrada aqui no livro de Juízes, capítulo 17, verso 6, capítulo 21, verso 25, onde se repete a seguinte consideração: naqueles dias não havia rei em Israel, ou seja, não havia governo, não tinha autoridade. Cada um fazia o que melhor lhes parecia, o que vinha à cabeça fazia. Eu pergunto, maridos, olhem para cá, você faz o que dá, o que você entende que é o melhor, que dá na sua cabeça?
Agora pergunto para as esposas: esposa, você faz o que você acha que é certo? O que é melhor? Quem não tem rei, não tem governo, faz. O que melhor lhe parece, faz. Agora, com certeza não é necessário nós dizermos que a fonte de toda rebeldia que leva ao caos é Satanás. Eu oro para que Deus nos dê revelação, para que naquela hora em que o sangue ferve e algumas coisas começam a acontecer na nossa casa, Deus abra os nossos olhos para nós vermos o chifrudo já na porta assim, olhando para entrar. Pessoal, olha bem para cá, porque é o que acontece. Dormir brigado. Uma vez eu vi, não sei se era uma caricatura, um irmão que fez isso. Numa revista, eu não lembro. Eu sei que tinha um casal brigado. Um desenho que ele fez. Um casal brigado, o marido para lá, a esposa para cá, e o diabo no meio, deitado assim, rindo, na cama. Ah, foi o Rogério que mostrou isso aí. O diabo no meio. O Asaf é muito engraçado. Uma vez ele disse que todas as noites antes de dormir, ele vira para a Rosana e diz: tem alguma coisa que a gente precisa acertar? Antes de dormir. É bom acertar mesmo. Deus organizou a família. O Senhor é a fonte, a origem de toda a autoridade. É Ele que inspira. Ele é a inspiração de cada membro da família. Ele inspira cada membro da família a ter um espírito submisso e obediente. Todos os textos que nós lemos falam: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Esposas, sede submissas ao próprio marido como ao Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é justo. É o Senhor que inspira ao marido, à esposa, aos filhos. Esta organização divina abençoa, prospera e protege a família. Toda sorte de males espirituais, emocionais e físicos podem acometer os que não se submetem ao que Deus estabeleceu. Irmãos, olhem bem para cá. Eu já vi uma esposa insubmissa ficar doente. Eu já vi. Estava conversando com um pastor amigo meu, um pastor conhecido, esses últimos dias. Como é que vai fulano? Eu perguntei para ele, um outro conhecido. Um irmão. Com muitos conflitos. E muitos conflitos nessa área. Muita desonra à sua esposa. E uma das coisas que ele disse é que uma doença pegou feia nele. Males na alma, males no corpo. Acontece. Perturbação e outros problemas. No nosso caso, nós que estamos aqui, a questão não é uma família bonitinha ou certinha para o orgulho humano. Quem aqui já não foi tentado a se orgulhar da sua família? Cuidado. O orgulho precede a ruína. E aqui a questão não é essa. Ter uma família bonitinha, uma família certinha, para que nos orgulhemos. A questão aqui é um testemunho vivo do reino de Deus estabelecido em nossa vida e família. Quero honrar nossos filhos lá, que moram em Greenwich, Reginaldo e Renata. O reino chegou na vida deles. E eles não estão aqui, ainda não deu para afinar a agenda com eles. Mas eles deveriam estar aqui porque também são trabalhadores e discípulos preciosíssimos. Impressionante que Paulo fala a Tito, no capítulo 2, que deve haver essa harmonia.
para que a palavra de Deus não seja blasfemada ou difamada. Tito 2, do 1 ao 5, ele fala sobre isso. Para que não falem mal da palavra. Porque a questão do mundo é crente, isso é crente. Alguns chegam até a dizer, eu sou melhor que eles. Eu já vi uma pessoa dizer sobre um cristão, eu estou melhor que eles. Aquilo é crente. No que diz respeito às funções, entendemos que ao marido compete a liderança. E liderança em tudo. Amém ou não? A mulher, o auxílio. E auxílio em tudo. Amém ou não? A liderança do marido tem a ver com provisão, com proteção, com atenção. O marido é um batalhador, um leão, alguém firme, disposto, disponível, atento. Atento. Você é um marido atento, ligado. Pode até parecer que não esteja ligado, mas se for como o leão, você estará sempre ligado. Porque dizem os especialistas que o grande perigo do leão é parecer que não está ligado. Você que pensa, está ligado. Parece que ele está sonolento. E dizem que o grande perigo do leão é quando ele vai saindo fora. Aquela molezinha dele, ele vai saindo fora. Uma vez vi um especialista analisando isso. Ele entrou num lugar mais fechadinho. O cara falou, sai fora, porque agora é a hora de se mandar. Porque diz que ele se esconde, parece que ele foi embora e se escondeu, mas quando ele vem, ele já vem a 1000 em cima. Quando ele saiu, ele falou, agora é a hora da gente ir embora. E aí, leão? Os leões. Levante suas mãos e diga, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou preparado para cooperar com o Senhor na minha casa. Aleluia, amém? A esposa agora vira para o marido e diz, está mesmo, e eu vou ajudar e auxiliar. Não é cobrar, é auxiliar. Marido é um sacerdote, porque intercede, é um rei, porque governa, um profeta, porque traz a palavra. Essa figura é uma figura muito bonitinha, né? Que a gente, assim, acostumado no meio cristão, né? Vai, que legal, né? Marido é rei, sacerdote, profeta. Uns anos atrás eu estava meditando um pouquinho num rei, num sacerdote e num profeta. Diz que o profeta Samuel, que os filhos dele não andaram nos seus caminhos. Quando estava na hora do Samuel ser promovido, diz que o povo chegou para ele e falou assim, vê, você já está velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Quando penso em sacerdote, eu penso em Eli e ainda em Arão, porque tanto Eli quanto Arão perderam filhos. Eli perdeu Hofni e Finéias, e foi tão grave essa questão dos filhos de Eli, que você encontra no livro do profeta Samuel a declaração de que o Senhor os queria matar. O Senhor os queria matar. E morreram mesmo, morreram na batalha.
Arão perdeu Nadab e Abiú, não é isso? Ainda sobrou Eleazar e Itamar. Tinha 4. Mas Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, foram consumidos na presença do Senhor. E quando falo em rei, eu lembro de Davi, que perdeu Absalão, que perdeu o outro que Absalão matou, Amnon, que houve um prejuízo sério sobre Tamar, a irmã de Absalão, que Amnon possuiu, violentou. Casa de quem? Davi, homem segundo o coração de Deus. Você não dá para pegar o rei e esquecer do profeta e do sacerdote. Não dá para pegar o sacerdote e esquecer do rei e do profeta. Não dá para pegar o profeta e esquecer do sacerdote e do rei. Pega os 3. Vira para o teu cônjuge e diz: nós temos que pegar os 3 de uma vez, não dá para largar. Pega os 3. De vez em quando a gente ainda vê no meio dos discípulos pais que estão transferindo, inclusive, né, a autoridade de seus filhos para outros. Os irmãos podem cooperar, mas a prioridade é nossa. A mulher auxilia em tudo, então. E para encerrar aqui, eu creio que dá para a gente entrar um pouquinho no assunto da intimidade sexual. Para a boa convivência e a harmonia no lar, o Senhor deixou diversos recursos, e entre eles nós queremos só falar sobre 3, que é amor, perdão e respeito. Isso não pode faltar na casa de um discípulo, muito menos na casa de líderes. Vocês estão aqui porque são líderes, irmãos, são representantes de localidades. A maioria de vocês, pelo menos, tem pessoas atrás de vocês. Existem pessoas, existem irmãos, existem discípulos. Não pode faltar amor, porque Jesus nos ordenou amarmos uns aos outros. O apóstolo fala que o amor não pratica o mal, Romanos 13:10. Mas também diz que o amor não se omite no bem, Tiago 4:17. Diz que aquele que sabe o bem que deve fazer, não faz, comete pecado. O amor não pratica o mal contra o próximo, mas também não se omite. Perdão. Nossa catequese, Colossenses 3:13, fala sobre isso. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, e como tem às vezes motivo de queixa entre marido e esposa, né? Mas como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar nós. O perdão é a única chance de um recomeço e de uma vida livre de prisões. Confesso para vocês que eu e a Selma nos bicamos desses últimos dias aí. Não é, meu bem? Demos uma bicada, vamos dar um beijo um no outro e machucou o bico. Mas existe o perdão. O perdão é um recomeço. O que é que vocês estão olhando? Isso aqui é nós também não somos casal e não temos nosso desafio? Igualzinho vocês. Igual. Estar aqui não nos faz diferente de vocês. Iguais. Iguaizinhos. De vez em quando sai, lasca. E faísca. Mas nós temos um rei que nos manda ter domínio. Quando a gente pisa, ele nos manda arrepender. Ou pega um ou outro, mas tem que pegar. Melhor é sempre ficar firme, mas às vezes patina, mas aí volta. E corrige, perdoa, se humilha. Amém ou não? Lucas 6:37 é muito interessante na versão revista e corrigida.
porque ele fala o seguinte: ele diz, na revista atualizada fala: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Mas na revista corrigida ele fala: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Porque a falta de perdão prende, aprisiona. Engraçado, você fica chateado com alguém. Ficou chateado com alguém, não liberou perdão, aí que casou com a pessoa mesmo. Vai, né? Vai viver pensando nela, dormir pensando nela, acordar pensando, e aquela perturbação, para ser livre, solto, vai ter que perdoar. Senão é conviver, não adianta. Tudo vai fazer você lembrar. Soltai e soltar-vos-ão. Pergunta para o cônjuge: estamos soltos ou não? Ou presos? E o respeito. Respeito e a honra. A observação é o seguinte: quantos aqui já assistiram uma competição? Numa competição sempre teremos vencedores e derrotados, correto? Quando existe competição e egoísmo no lar, ninguém vencerá. E sim, todos serão derrotados. Como já disse, sobre respeito e honra, precisamos reconhecer que os anos de convivência jamais nos darão o direito, entre aspas, de tratar nosso cônjuge de maneira desrespeitosa e desonrosa. Em alguns casos, o desrespeito e a desonra vêm de longe, do namoro. Tem gente que, assim, que é uma desculpa usar esse termo, mas tem alguns lares que é uma baixaria. É uma baixaria. O nível das palavras, o trato. Olhem bem para cá, irmãos, é baixaria, irmãos. Baixaria. Agora, de onde vem, né, esse desrespeito e essa desonra? Muitas vezes vem do namoro. Muitas vezes vem de um namoro impuro. A gente não para pensar, mas passar dos limites e o namoro impuro, na realidade, o que acaba distorcendo aquela pureza, a beleza que Deus planejou para o matrimônio. A pessoa avança o sinal, começa a fazer coisas que não deve fazer, já se sente dono, proprietário do outro. Eu já ouvi namorados dizer: a minha mulher. Não. Quem disse? Isso não tem respeito nenhum aí. Muitas vezes vem de traição, ainda falando de namoro. Ela namora com 2, 3. Manipulação. Elas, meninas choronas. Ele diz: eu tenho que ir embora porque vou trabalhar amanhã. Ela: não, você nunca fica comigo. Agressividade, falsidade, interesse. Interesse é uma coisa séria. Às vezes casam porque é bonito ou bonita. Às vezes casa porque tem dinheiro. Ou porque é famoso. Menosprezo. Expectativa, como nós falamos. Vou casar porque, né?
eu terei, eu serei, eu farei, né? O eu no centro. Amém? Amém? Estão com sono? Querem parar? Ou vamos avançar um pouquinho na intimidade sexual? Hein? Não damos com pressa, porque retiro é assim mesmo. Todo mundo dorme aqui mesmo, né? Eu sei que tem uma tarefa ainda para vocês aqui. Mas de repente seria útil a gente entrar um pouquinho. Mas antes disso, vamos orar? Pega o cônjuge aí. Ora sobre os princípios. Se a cadeia de autoridade está sendo respeitada. Se é sobre o relacionamento sexual. Pelo menos os princípios dessa parte, que é uma parte muito importante. E o primeiro é que Deus é o autor do sexo. Já lemos as passagens de Gênesis 1, onde fala que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E observamos que foi Deus que fez e que decidiu as diferenças no homem e na mulher. Observamos até que na sabedoria de Deus eles se completam. Deus fez o homem com alguns acessórios, com o corpo definido de uma forma e a mulher de uma outra forma. A alma. Deus fez, Deus planejou, idealizou. Deus os fez com mútua atração. Vira para tua esposa e diz: você me atrai. E a esposa responde para o marido: você também me atrai. Quem é que fez isso? Deus. E é engraçado que... O que tu quer aqui, negão? Para quem não conhece, esse é o meu Eric, o primogênito. Vou esperar ele sair daqui. Está trabalhando, está cooperando aqui junto com os irmãos. Mas então Deus é o autor do sexo. Isso é um princípio simples, mas é princípio, né? Como a Marcela estava me corrigindo ali, ele não é que não tem importância, ele é fundamental. Porque às vezes eu falo assim, como uma força de expressão, né? Tipo assim, coisa que nós já sabemos, né? Não precisava nem... Precisa sim. Precisa. Segundo, o sexo é para o casamento. Lançaram um colante que foi muito utilizado nesses últimos anos, dizendo: Deus inventou o sexo seguro e o chamou casamento. O sexo é para o casamento. Deus reservou as relações sexuais para o casamento. Nos livretos que nós temos, os pais observam que o fato de duas pessoas dizerem que se amam não lhes dá o direito de manterem relações sexuais. E engraçado que tem algumas pessoas que chegam e dizendo assim, né? Aquele casalzinho que chega, parece que está muito interessado no reino de Deus, mas já ali, né, com uma vida sexual ativa.
E a justificativa é: mas a gente se ama tanto. O sexo é para o casamento. Deus decidiu isso. E isso porque a intimidade sexual, ela traz consigo responsabilidades, consequências, riscos. Você já parou para pensar nisso? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Não é simplesmente um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, assim, manterem um envolvimento sexual, uma aventura. Isso, no mínimo, cria um laço entre almas. Se você for parar para pensar direitinho, é uma coisa extremamente agressiva e prejudicial. Você sabe que às vezes existem casais, a pessoa já casada, que está em crise, problemas por causa de envolvimentos que teve no seu passado. Pessoas que não conseguem viver a sua vida conjugal de uma forma fluente, livre, abençoada. Por quê? Porque tem lembranças, tem memória, tem acusação, tem coisas ainda por conta do passado. Existe o risco da gravidez. E de vez em quando você encontra uma pessoa parece que está tão interessado no bem da humanidade, mas vem com aquela palavra tão ignorante assim: se Deus ama, por que Ele deixa as crianças, né? As crianças de rua, né? Os miseráveis, Não, espera aí. Quem é que faz as crianças? Muitas vezes são casais sem responsabilidade. Gente que vai, né? Não casou, só se envolve sexualmente, vem e traz um filho atrás do outro e vai colocando eles no mundo, porque nós estamos falando sobre princípios e sobre lei de Deus. Deus estabeleceu uma lei: quando um homem e uma mulher se unem, fatalmente se unem intimamente, sexualmente, fatalmente virá a gravidez. Porque Deus, aquilo que eu falei, Deus colocou acessórios, colocou membros e colocou outras coisinhas, e tem esperma, e tem óvulo, e coisas que está lá, que Deus pôs em todos os seres humanos. Por isso que traz uma responsabilidade. Quando se unem, quando acontece, quando há consumação, há fertilização, e a coisa vem e acabou, é um princípio. Só que o que segura isso é o reino, é a vontade de Deus, são os valores de Deus. Se é para o casamento, porque o casamento, ele resguarda, ele é essa estrutura que aguenta, como usam algumas pessoas o termo, o rojão. Estamos grávidos? Peraí, mas estamos casados. É normal. E bom. É ou não é? Boa. É bom. Está no padrão. Está tudo certo. A criança virá num lar com pai e mamãe. Amém? Deus planejou isso. Essa é a vontade de Deus. Mas o contrário. E ainda existem riscos de doenças. O sexo é para o casamento. Ainda nesse princípio, Adão e Eva, como diz o verso 25 de Gênesis 2, tinham total intimidade, diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Pessoal, olha bem para cá. Você sabe que existem esposas que têm constrangimento e maridos que têm constrangimento de ficarem nus? E é lógico que esse nu pode ser analisado literal e também a nível de transparência. Uma vida aberta. Mas existem casais que eles não são livres. Eles se envergonham. Mas olhem bem para cá, está errado.
Não foi isso que Deus planejou. Vergonha? Não há pecado? Constrangimento? Por quê? Se Deus planejou, se Deus te dá essa liberdade, por que você está privando o seu cônjuge e a você mesmo de um direito, de uma coisa lícita, preciosa, por bloqueio na sua mente, no seu coração? Por talvez experiências que você teve, um conceito errado que passaram para você. Você está errado, Deus está certo, porque Deus está dizendo que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. É isso. Nós temos que falar abertamente aqui entre nós. Alguns anos atrás, eu era criança, e nessa época tinha um programa de televisão muito precioso, de um pastor, Jim Swaggart, é isso? E que irmão precioso, que programa precioso, que palavra preciosa, ungida. E não, longe de mim de querer denegrir aqui, né? Não é essa a intenção. Até eu creio que houve arrependimento e tudo, e eu creio que ele deve estar restaurado e firme. Mas houve um escândalo muito grande de um envolvimento sexual com uma ênfase numa fantasia, uma coisa que depois estourou e saiu por aí. Olhem bem para cá. Eu e você não somos melhores que nosso irmão. Como disse, a nossa atitude aqui não é simplesmente de expô-lo ou de denegrir, de fazer alguma coisa negativa. Eu creio que já foi restaurado ou está em restauração e Deus cuida dele. Mas fica uma lição para mim e para você. O que uma pessoa casada ainda tem necessidades de fantasias, de aventuras, por que correr um risco tão grande? Por que dar um passo como esse? Por que buscar uma coisa como essa? Muitas vezes, insatisfações dentro da própria casa e do lar. Eu já falei, já comentei, nós convivemos juntos, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que colocar por terra certas barreiras, obstáculos e tabus que a nossa carne, o nosso entendimento, muitas vezes bloqueado, coloca sobre os princípios de Deus, coisas que Deus não nos mandou fazer, que nós estamos fazendo, que começa a comprometer, a limitar e a barrar a nossa vida e nos expor a perigos e a problemas. Você está casado para viver a plenitude da intimidade com sua esposa e com seu marido. É lícito. Todas as vezes que vocês estiverem nus, na intimidade, na particularidade, essa palavra, na exclusividade. O texto que nós lemos fala cada um em particular, não é explícito, é particular. No quarto de vocês, no leito de vocês, vocês deem graças a Deus. E lembrem-se de que não são vocês o centro e nem os idealizadores disso, os inventores disso, os que planejaram isso. Tem alguém sobre vocês, sobre nós, que pensou em tudo. Aleluia! Deus pensou em tudo. Nós temos essa liberdade e essa satisfação de glorificarmos a Deus como sua criação, como seus filhos, de uma forma santa, reverente, graciosa e livre diante do Senhor. Lembrar, o meu Deus inventou isso, o meu Deus planejou, o meu Deus me abençoa, o meu Deus está aqui comigo, Ele está me olhando nesse momento. Sim. Um pastor antigo disse que uma vez teve que aconselhar um casal que quando iam manter suas
quando iam ter sua intimidade, eles não se conheciam. Ele não conhecia o corpo de sua esposa, e nem a esposa, o dele. Eles fizeram um buraco no lençol. Sim. Esse pastor que falou sobre isso, há muitos anos atrás, foi o Caio Fábio. Numa das vindes, participei em várias junto com a Azaf. Eles fizeram um buraco no lençol. E através daquele buraco no lençol, irmãos nossos, acho que não liam a Bíblia. E se liam, não entendiam. E mantinham suas relações através do buraco no lençol. Não precisa, tira o lençol. Pode dizer para o seu cônjuge, sem lençol. Com todo respeito, né? Cada um está com seu cônjuge aí. Mas às vezes é preciso falar claramente. Porque não adianta. Porque às vezes não é claro, a pessoa, né? Ela vai supondo, que, né? Vai inventando, e não, é sem lençol mesmo. O outro caso que o próprio irmão também usava como exemplo, disse que vieram um casal que tinha sérios problemas nessa área, se aconselhar, né? Porque não fluía, né? Intimidade e tal. E disse que a irmãzinha, né? Muito temente a Deus, disse: sabe o que é, pastor? Eu não consigo, porque naquela hora eu fico imaginando que o anjo do Senhor está ali perto de nós. Se o conselho do pastor foi: larga o anjo para lá e vai firme, minha irmã. Esquece o anjo, deixa o anjo lá de guarda. Que bom que ele está lá para guardar nós, né? Você não fica escandalizado nem constrangido, né, irmãos? Eu não quero ser vulgar. Eu creio que não estou sendo. Estamos em família falando de uma coisa que... esses exemplos são fatos que aconteceram de irmãos nossos. Pessoas que andam com Bíblia debaixo do braço como nós. Mas eu acho que não estão entendendo o que Deus projetou, o que Deus planejou. É errado se prostituir, se masturbar, adulterar, olhar para a mulher dos outros. Mas a sua esposa, o seu marido, só tem bênção, só tem graça de Deus. É lícito, é correto, é justo, é bom, é precioso. Amém? E para concluirmos aqui, acho que vamos deixar para amanhã, né? Amanhã nós continuamos. Aleluia. Vamos orar.